Hoje nós vamos falar sobre um tema um pouco mais específico, né? Nós vamos falar sobre conceitos relacionados à tribulação e ao milênio, né? O Mateus, no domingo passado, ele começou sobre essa nova metanarrativa bíblica. Nós estamos nesse período de um ano construindo tudo aquilo que foi desenvolvido nas Escrituras e a mensagem crucial das Escrituras, né? Eu tive muitos feedbacks que a aula do Mateus foi muito boa. Então, nós queremos dar continuidade a isso, né? E vermos como que o conceito de tribulação e o milênio eles são importantes para a nossa fé, né? E nós vamos olhar diferentes posições escatológicas e nós vamos ver aquilo que diferentes linhas elas vão abordar a respeito do milênio. O Juan ele vai publicar no grupo da Zelo a mensagem de hoje, né? O texto de hoje, para que os irmãos possam acompanhar, tá? Gente, eu estou muito nervoso. Ignorem se eu começar a gaguejar aqui. Mas, enfim, a redenção que nós estudamos nas aulas anteriores, elas inauguram um tempo de cumprimento de muitas profecias, né? A gente pode ver, por exemplo, a vinda de Cristo, as alianças com Abraão, a inclusão dos gentios no plano da promessa, né? O próprio derramar do Espírito, né? E a redenção, ela não apenas traz a realidade da salvação do homem, mas a partir da salvação nos insere uma realidade com Deus que conecta as verdades escatológicas, né? E existe um princípio sobre o profético que é muito importante, né? Que é a cronologia bíblica. E o que seria isso, né? A cronologia profética, né? Ela está totalmente relacionada ao entendimento sobre os tempos nas Escrituras, incluindo o tempo do fim. Ou seja, a cronologia bíblica ela se concentra em entender a realidade dos tempos, em entender aquilo que os autores no passado escreveram e do que eles estavam se referindo. Então, é uma necessidade das nossas vidas e dos nossos corações entender e procurar ter o nosso coração inclinado a essas verdades que foram transmitidas pelos nossos irmãos. É nos debruçarmos a elas e entendermos aquilo que esses autores queriam dizer quando eles construíram suas mensagens e os tempos em que eram destinadas cada mensagem. Em Atos, no capítulo 2, no verso 17, né, a gente vê um momento descrito nas Escrituras que o Espírito ele cai em Pentecostes, né? E Pedro ele consegue discernir que aquele era um cumprimento de uma profecia que deveria se cumprir nos últimos dias, né? Ou seja, Pedro ele entendia que eles já estavam vivendo esses últimos dias. Essa profecia de Joel nem falava de últimos dias com exatidão dessas palavras, mas apenas citava depois destas coisas. Então Pedro sabia a qual tempo aquela profecia se referia. Ele investigava as profecias bíblicas e por isso soube discernir o tempo e as estações, né? Esse período que a gente consegue ver em Atos, no capítulo 2, né? Era algo muito consciente na vida dos apóstolos, né? Eles entendiam que o derramar do Espírito daquele dia e naqueles dias se referiam a promessas que profetas no passado escreveram, profetas no passado apontaram, né? A gente tem uma outra referência também, que é no João, capítulo 3, no verso 13 e o verso 10 ao 12. Aquele que nasce de novo em Deus tem olhos abertos para contemplar seu reino. E João aqui ele aborda algo muito importante e interessante que nós precisamos nos atentar. Jesus diz que está falando do que conhece, do que viu por si mesmo. Jesus, como homem encarnado, vivendo na terra, tinha seus olhos abertos para ver o reino de Deus. Ele conhecia o mundo vindouro, o reino vindouro e seus aspectos. Então, ele dava testemunho do que via. Nós precisamos voltar os nossos olhos para o reino. Nossa paixão tem que ser o dia da vinda do Senhor,
porque todo aquele que nasce de novo, ele tem seus olhos abertos para olhar para esse dia. E é literalmente termos uma clara percepção do que significa que o filho de Davi, se assentando sobre o trono em Jerusalém e governando sobre a terra, enchendo a terra com a sua glória. Nós precisamos dar testemunho desse reino. E uma das missões cruciais, né, de todo aquele que foi encontrado pelo Senhor é falar sobre esse reino, né? Aqui João ele pôde descrever isso, de que pessoas que tiveram os seus olhos abertos, elas têm a sua vida e elas têm revelação sobre o reino de Deus, né? Todo aquele que foi encontrado pela graça do Senhor, todo aquele que foi encontrado pelo Evangelho, é uma necessidade para a sua vida falar sobre o reino de Deus, né? Esse reino tão aguardado e esse reino tão esperado. E toda a nossa vida, todas as nossas convicções, todo o nosso trabalho, todos os nossos esforços precisam estar totalmente voltadas ao reino de Deus, ao dia que o Senhor irá estabelecer de fato seu reino na terra, né? E vocês têm espaço para dúvidas, para fazer comentários, tá bom? Fiquem à vontade, irmãos. Mel, tá bom, sempre falar. Em Mateus 13, Jesus fala sobre diversos aspectos do reino, mostrando como ele o via claramente, né? Se nós não conseguimos vislumbrar e compreender esse reino, será que de fato nascemos de novo? Isso aqui é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos, né? Será que nós temos pensado sobre o reino de Deus? Será que a mensagem e os valores do reino de Deus são mensagens que de fato estão impactando a nossa vida, na vida ordinária, na vida comum, sabe? Essa mensagem, nós tivemos uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte que apontava diversos aspectos sobre essas pessoas que estão sendo convidadas a viver esse reino, uma vida de renúncia, uma vida de se doar. Será que a realidade da vida comum, ela nos empurra para esse lugar, né? As nossas atitudes, elas nos conduzem para esse lugar, sabe? Isso são perguntas que nós constantemente precisamos nos fazer, né? O mundo vindouro e o tempo do milênio, né? Em Hebreus, no capítulo 2, no verso 5, se fala de um tempo profético que estaria por vir, né? O mundo vindouro. E esse tempo é um tempo relacionado à volta de Jesus para estabelecer o seu reino sobre a terra e restaurar todas as coisas, até que se cumpra o estabelecimento de novos céus e nova terra. E dentro desse período, a Bíblia fala sobre o tempo do milênio. Só um segundinho. A palavra milênio, ela tem um significado de 1000 anos, né? Onde descreve algumas pessoas que ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. E a referência está em Apocalipse, no capítulo 20, nos versos 4 e 5, né? E existe ainda nesse mesmo capítulo outras afirmações que apontam para esse período de tempo. E durante a história da igreja, nós vemos construído algumas posições relacionadas que descrevem esse período de tempo, né? Em Apocalipse, no capítulo 20, né? Ela é uma passagem única. Oi? Tá. Nós vamos fazer a leitura desse texto, Apocalipse, no capítulo 20, do verso 4 ao 5, que aponta esse período de 1000 anos e do quanto que esse período ele é importante e que durante a história da igreja se desenvolveram muitos estudos para falar a respeito desse capítulo específico. E algumas posições elas foram sendo levantadas, foram sendo construídas por estudiosos, por teólogos desde o primeiro século, né? Lá no capítulo 20 do livro de Apocalipse, a gente vai ler do verso 1 até o verso 6. Gente, eu estou muito rápido, vocês estão conseguindo entender? Tá de boa? Tá. Amém. Todo mundo achou? Diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente.
Ele segurou o dragão e a antiga serpente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e o pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e neste assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Essa passagem ela é uma passagem onde aponta uma única referência direta ao milênio em toda a Escritura. E existem algumas outras passagens que ela tem uma relação indireta. E isso dificulta um pouco o leitor a conseguir ver esse período de forma panorâmica. E o que resulta no surgimento de algumas divergências na maneira de interpretar esse texto. É necessário entender, e isso aqui eu queria que você prestasse bastante atenção, porque é algo muito importante. É necessário entender que o cerne, ou seja, o alvo, o fundamento da escatologia, precisa ser necessariamente o reino de Jesus. O cerne não é o anticristo, não são as guerras, não é a grande tribulação, mas sim o reino de Cristo. Muita gente busca conhecer essas outras coisas por curiosidade e se perde do alvo que era o reino de Cristo. Então, os nossos corações precisam estar fixados sobre essa mensagem central, que fala sobre Cristo. E a gente vive dias de muitos conflitos no mundo, sejam eles conflitos bélicos, sejam eles conflitos armados, disputas políticas, e isso pode roubar certezas do nosso coração. Se os nossos corações não estiverem presos às Escrituras, presos à mensagem do Evangelho, à mensagem do Reino, nós facilmente vamos ser levados por diversas mensagens que rodeiam o mundo hoje. E aí a gente vê muitas guerras, a gente vê muitos conflitos, e que podem nos levar para esse lugar de teorias doidas, teorias malucas, que levam a gente para confusões, para disputas que não chegarão a lugar nenhum. E o que esse texto do capítulo 20 ele quer nos mostrar? É exatamente isso, que o cerne de toda a mensagem que envolve o milênio é o reino de Cristo Jesus. É a mensagem de que de fato Jesus virá. De fato virá um rei e se assentará em Jerusalém e governará as nações. Essa precisa ser a âncora do nosso coração. Essa precisa ser a esperança mais profunda e ardente nos nossos corações. Não é a força que o diabo vai ter nos últimos dias, não são as guerras que vão dizimar pessoas, não são os conflitos que vão trazer fome do mundo, não. A gente vê durante a história de que todos aqueles que foram chamados por Deus, em todos os momentos eles foram supridos em todas as suas necessidades. Os nossos irmãos do passado, que passaram pela morte, que passaram por muitos conflitos, eles estavam firmes na esperança do Senhor. Eles estavam firmes na esperança do Evangelho de que, por mais que esse corpo pudesse se desfazer, eles teriam uma casa inabalável, uma casa em Deus que não poderia ser desfeita. E essa precisa ser a esperança dos nossos corações em nossos dias. A gente não sabe do amanhã, a gente não sabe dos conflitos que estão por vir exatos, mas a gente sabe de que nós estamos em Deus e essa é a nossa maior esperança. A gente não sabe, a gente pode estar diante de muitas coisas que nós não temos controle algum, mas nós temos a confiança de que o Senhor não nos deixará. O Senhor permanecerá fiel até o fim.
E diante desse texto, diante desse entendimento do milênio, desse período de 1000 anos, existem algumas posições escatológicas que foram construídas durante a história. E nós vamos abordar as 4 principais nessa manhã, né? E essas visões, elas foram construídas durante séculos, né? Então, elas não foram posições construídas sem base teológica, muito pelo contrário. Existiram homens de Deus sérios, homens de Deus que debruçaram suas vidas para conhecer o Senhor, para conhecer o final dos tempos. Então, nós precisamos ter muito respeito por aqueles que pensam diferente de nós, por aqueles que abraçam um entendimento escatológico um pouco diferente de nós, como comunidade cristã Zila, acreditamos, né? A primeira posição que foi construída desde o primeiro século, ela é bem antiga, e ela é a visão pela qual nós, como comunidade cristã Zila, abraçamos, né? Que é a posição pré-milenista histórica. E o que essa linha ela acredita? A posição pré-milenista histórica, ela acredita que, de fato, Cristo ele volta antes do milênio e depois da grande tribulação. Ou seja, nós somos pré-milenismo históricos, pós-tribulacionistas. A ordem dos acontecimentos nessa posição é a seguinte: a igreja ela vai passar pela grande tribulação, Jesus volta e o reino milenar começa. É chamada histórica porque é a linha mais antiga, que vem desde o século I da era cristã, e é o que a igreja cristã apostólica acreditava, né? A posição pré-milenista histórica ela foi construída desde o primeiro século. Já existiam irmãos naqueles dias, debruçando as suas vidas para poder entender a respeito desse período de tempo e sobre a volta de Jesus. E ela é uma visão muito segura para nós, como comunidade, e para muitos cristãos de outras comunidades que abraçam esse posicionamento, né? E existe um documento muito importante que a gente pode compartilhar com a igreja também, né? Que foi um documento do primeiro século, né? E que ele marcou muito esse período, né? O nome desse documento é Didaquê. E ele era utilizado nesse primeiro século para a catequese, o discipulado desses novos crentes, né? Uma parte referenciava desse texto a tribulação que viria no final dos tempos, sendo ele uma prova histórica de que a igreja do século I acreditava fielmente na futura existência do anticristo, na grande tribulação, e que os santos iriam passar pela grande tribulação, na vinda visível de Jesus, na primeira ressurreição e na segunda ressurreição. Ou seja, uma interpretação bem literal de Apocalipse 20. Né? É muito interessante a gente ver que desde o século I da era cristã, muitos cristãos passaram por muitos sofrimentos. Isso aqui para eles era segunda-feira, irmão. Eles estavam diante de uma morte aparente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, perseguições, martírios. A realidade que eles viviam naqueles dias era uma realidade bem intensa. Mas mesmo diante dessa realidade de dor e sofrimento, eles estavam convictos da esperança de que, literalmente, Jesus viria um dia reinar sobre a terra. De que, de fato, existiria um anticristo, de fato, existiria, literalmente, esse período de 1000 anos. Então, esses irmãos, eles estavam bem convictos de que a igreja passaria, sim, pela grande tribulação. Esses cristãos, eles entendiam que a tribulação e o sofrimento eram experiências normais para os discípulos de Jesus, né? E os pais da igreja tentavam preparar os santos para essa grande tribulação que viria antes da volta de Cristo. E aí a gente tem um texto que Paulo escreve lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 18, se alguém puder ler, por gentileza, Romanos, capítulo 8, no verso 18. Amém, obrigado, irmão.
esse texto, Paulo, ele, inclusive, faz uma relação direta do sofrimento e glória, em que o primeiro procede à segunda. As aflições do tempo presente não se compararão com a glória que em nós há de ser revelada, né? E isso é um princípio muito estabelecido nas Escrituras, né? De que o sofrimento, sim, ele é necessário. O sofrimento, sim, ele é necessário na vida dos cristãos. Por quê? Porque esse sofrimento, ele aponta para um dia de glória. Os períodos de dores que nós possamos passar nessa vida, nesse breve momento, né? O salmista vai dizer que a vida ela é como um breve sussurro e que mesmo diante desses sofrimentos, algo estava apontando para algo maior. E isso a gente vê, por exemplo, desde o Antigo Testamento. A gente vê todas as profecias relacionadas à vinda do Messias, do Messias tão esperado, né? Mesmo diante de muita dor e sofrimento, era-se gerada uma esperança escatológica no coração dos nossos irmãos, né? A esperança da glória, a esperança de que aqueles sofrimentos eram breves e momentâneos e de que algo muito maior esperava aqueles irmãos, né? Os discípulos no caminho de Emaús, eles não entendiam, e Jesus os chama de nécios, porque eles não viam que o sofrimento de Cristo precedia a sua glória. Essa era uma visão muito relacionada ao entendimento do evangelho pactual, muito baseada em Gênesis 12, um povo que possuía uma terra e a partir dessa terra abençoa o mundo, né? Existem todas as posições escatológicas descritas aqui, que vamos poder falar um pouco sobre elas, elas apontam tanto pontos positivos quanto pontos negativos. Na nossa linha escatológica pré-milenista histórica, existem pontos positivos, né? A primeira é que essa posição envolve uma postura de passar por tribulação e martírio com alegria. A segunda é de provocar grande expectativa pela volta de Jesus, né? Do início eu falei, né, sobre nós termos os nossos corações expectativa e desejo pelo dia do Senhor, né? E a visão pré-milenista histórica ela é uma visão que aponta essa ideia, assim, sabe? Mesmo diante da tribulação que vamos passar, nós nos alegramos no Senhor. Nós nos alegramos porque Cristo virá. Nós nos alegramos porque existe uma expectativa do nosso coração. Semana passada, eu estava tendo uma aula de introdução ao pensamento filosófico, né, na faculdade, e tinham 3 professores, né? Eles estavam falando sobre o desenvolvimento do pensamento filosófico e tudo mais, né? Mas, para mim, aquela aula foi muito angustiante. Por quê? Porque, durante toda a aula, o pensamento que foi construído era de que não se existiam certezas para a vida. E aí eles falaram a seguinte expressão: a gente não sabe do amanhã, nós não temos muita esperança quanto ao futuro e a gente vive o presente. Cara, aquela aula foi angustiante assim para mim. E muito triste assim por ver pessoas que não conseguem enxergar uma esperança viva, sabe? Nós que fomos encontrados pelo Senhor, nós fomos encontrados pela verdade. A gente sabe do fim dessa era, a gente sabe o que nos espera, de que vamos reinar com o Senhor. E isso é motivo de grande alegria para as nossas vidas. A gente sabe do fim de todas as coisas. É como uma partida de futebol, quando a gente sabe quem vai ganhar. Sabe, mesmo diante de algumas coisas que possam acontecer no meio desse caminho, um jogador pode ser expulso, um jogador pode se machucar, mas no fim, cara, o nosso time vai ganhar. Sabe, essa é a nossa maior esperança. E isso precisa ser um combustível para viver. Assim, talvez a gente possa estar um pouco cansado diante das tribulações que a gente possa estar vivendo nesse período da nossa vida, e são muitas, né? Ainda mais morando no Rio de Janeiro, né? Mas nada pode tirar a esperança da vida eterna dos nossos corações. Nada, cara, nada. Seja uma perda, seja talvez um problema de saúde que a gente possa. Por mais que seja delicado, isso é delicado demais, nós entendemos isso. Mas isso não pode roubar a certeza da fé dos nossos corações no Senhor. Indo para a próxima visão, a visão e a posição amilenista.
Essa posição amilenista, ela foi construída a partir do século II. Alguns teólogos se voltaram para a filosofia grega. Aqui, nesse período, no século II, a gente via uma interferência de muito desenvolvimento do pensamento platônico, de influência de filosofias do pensamento cristão, né? E aqui o que nós nos deparamos, né? Muitos ensinamentos de Platão sendo inseridos ao pensamento teológico, né? E que influenciou a maneira como pensava a teologia cristã a partir do século II. A partir desse período, começa então a surgir uma nova linha de pensamento em relação à escatologia, que seria essa posição amilenista, né? Essa linha ela foi desenvolvida por um teólogo chamado Agostinho, né? E o que o Agostinho acreditava, né? Ele dizia que o milênio ele não é literal, se tratando de um período simbólico e de um reino espiritual e não físico, que se inaugurou na primeira vinda de Jesus, né? Agostinho ensinava que Jesus, ainda na sua primeira vinda, iniciou um reino milenar, aprisionou Satanás e, através da cruz, impediu o avanço de Satanás nas nações. Isso baseado em Mateus, no capítulo 12, verso 29. Ou seja, ele interpretava tudo de maneira alegórica, abrindo portas para diferentes tipos de interpretação. A grande tribulação não é literal, as ressurreições não são literais, e etc. A ordem desses eventos nessa linha é a seguinte: Jesus estabeleceu o reino milenar na primeira vinda, amarrou Satanás na cruz. Na segunda vinda, a primeira e a segunda ressurreição acontecerão ao mesmo tempo e ele estabelece novos céus e nova terra. Essa visão começou por volta do século XX e se estendeu até o século XVIII, né? Essa visão milenista ela é uma visão que é muito difundida assim, nos nossos dias. Até hoje, muitos irmãos abraçam essa posição, né? Essa ideia desse reino não ser literal, desse reino ser espiritual. E Agostinho foi alguém que ensinou isso, né? Existem alguns pontos positivos da linha milenista, né? A primeira, ela enfatiza a necessidade de se experimentar o poder do reino de Deus messiânico agora. A segunda afirma a autoridade da igreja sobre Satanás e que deve ser exercido em Cristo no tempo presente. Essa linha escatológica, né, essa posição, ela abraça muito essa ideia de experimentar do poder de Deus no tempo presente que nós estamos vivendo, né? Indo para a terceira posição escatológica, né? A terceira linha, né? A terceira posição é a pós-milenista, né? E o que se trata a visão pós-milenista, né? Essa posição, ela interpreta que Jesus vem depois desse período de 1000 anos, né? Essa linha foi criada por um cara chamado Daniel Rifby, alguma coisa assim. E ela ficou muito popular nos Estados Unidos e na Inglaterra através das mensagens do avivalista Jonathan Edwards, que foi muito alguém influente nesses dias, né? E o que acredita essa visão, né? O que eles entendem, né? Essa visão ela acredita em uma igreja triunfante produzindo uma transformação mundial antes da volta de Jesus. Ou seja, até se acredita em um reino milenar, mas não governado literalmente por Jesus, e sim sendo estabelecido gradativamente na terra através da igreja. Essa visão ela acredita que a igreja precisa se levantar em poder e que Deus derramaria um grande avivamento mundial. Os santos ganhariam todo o mundo para Jesus, transformariam a sociedade e as nações, estabelecendo o reino messiânico de Apocalipse 20 na terra. Então, quando o reino tivesse sido estabelecido por meio da ação do Espírito através da igreja, assim Jesus Cristo voltaria, né? E essa visão, de forma clara, ela dá ênfase muito a essa ideia dos grandes avivamentos que ocorreram durante a história, né? E o engajamento e o papel da igreja na sociedade e no cumprimento dessa grande comissão.
essa visão, ela abraça alguns pontos positivos, né? Eles acreditam que o mundo vai ficar cada vez melhor, né? Essa visão, ela acredita que a expansão da mensagem do Evangelho, de que a mensagem sendo pregada ao mundo e às nações, né, se produzirá um mundo melhor, né? E eles utilizam como referência Mateus, no capítulo 13, no verso 31 ao 33, para dizer que o reino de Deus vai crescer e encher a terra, né? E onde nós conseguimos ver esse posicionamento, essa posição sendo bastante exercida, né? A gente consegue ver, como por exemplo na teologia dos Sete Montes, essa ideia pós-milenista, no próprio pensamento da teologia da prosperidade, a gente consegue ver em muitas outras, né? E nessa linha não se acredita na grande tribulação e pensam que as duas ressurreições acontecerão no mesmo tempo. Essa teoria ela foi muito famosa durante o século XVIII e XIX, mas quando se viu que o mundo não estava melhorando, principalmente pelos conflitos relacionados às guerras mundiais, essa linha ela caiu muito em descrédito, né? Existem alguns pontos positivos dessa linha escatológica também, né? A primeira é que ela enfatiza a obra da grande comissão antes da segunda vinda de Jesus, ou seja, ela enfatiza a necessidade de pregar o evangelho às nações, de pregar o evangelho ao mundo, né? Impactando a sociedade e a cultura por meio da justiça e do discipulado das nações, né? Entendem que a gente não deve esperar Jesus de forma passiva, mas trabalhando para isso. E isso é algo muito importante e nós, como pré-milenistas históricos, nós precisamos nos atentar a essa verdade. Não esperarmos pela volta de Jesus de forma passiva, muito pelo contrário, é agir ativamente, né? Entendendo e vendo que os últimos dias eles estão próximos, né? E o segundo, né, esse posicionamento foi um movimento que de fato influenciou a sociedade da sua época, afetando regiões por meio do testemunho da justiça e enchendo e influenciando fortemente, por exemplo, na abolição da escravatura na Inglaterra. Então, a gente vê que esse posicionamento escatológico ele trouxe consequências muito boas para o mundo daquela época, né? E a quarta e última visão que nós vamos ver aqui hoje é a pré-milenista dispensacionalista, né? Ela é um pouco parecida com a visão pré-milenista histórica que nós acreditamos, mas ela difere em alguns pontos específicos, né? O que acredita essa visão pré-milenista dispensacionalista? Através de uma interpretação literal, essa linha de pensamento acredita no milênio de Apocalipse 20. Essa linha ela acredita nesse período de 1000 anos, mas com acréscimo de uma vinda secreta de Jesus antes da tribulação para buscar a igreja. Ou seja, essa linha escatológica ela acredita que Cristo... Espera esse carro passar. Voltando, essa linha escatológica ela acredita nesse retorno secreto de Cristo para buscar a sua igreja, né? Ou seja, é feita uma separação entre o plano de Deus com a igreja e o plano de Deus com a nação de Israel, né? E um ponto positivo que essa linha ela é algo a ser considerado é que eles acreditam que Deus não abandonou seu plano com Israel. A grande diferença, e aqui eu queria que você prestasse bastante atenção, é que a grande diferença para o pré-milenismo histórico e que nesta linha se acredita que antes da tribulação Jesus vem e leva a igreja, mas não Israel, e que ocorre um arrebatamento secreto. Jesus trabalha com a igreja nessa linha escatológica do pré-milenista dispensacionalista. Eles acreditam em um arrebatamento secreto, de que Jesus trabalha com a igreja no céu, em uma realidade espiritual, e trabalha com Israel na terra, e que através do martírio gerado pelo anticristo. E existem alguns pontos a ser considerados que são, nessa linha escatológica, são dois.
que existem dois povos distintos, ou seja, Israel e a igreja, né? E que existem dois planos distintos, ou seja, de que Deus apresentaria uma visão específica para Israel, um plano específico, e de que Deus apresentaria um plano específico para a igreja, né? E no final dessa grande tribulação, Jesus vem de forma visível assumir o reino milenar sobre a terra. E o que esse pensamento, como que ele foi construído, né? Existe um escocês chamado Edward Irving, que foi um dos precursores desse movimento, né? E que foi muito difundido pelo pensamento carismático daquela época também, né? Mas esse pensamento desse pré-milenismo dispensacionalista, ele foi estabelecido por um estudioso chamado John Darby. E quais são os pontos positivos dessa linha escatológica, né? O primeiro é que essa linha ela resgata as verdades sobre o plano de Deus em relação a Israel e que estava esquecido durante muitos séculos. O segundo é que renova uma expectativa viva pela segunda vinda de Jesus e o estabelecimento do seu reino vindouro sobre a terra, né? Eu acho muito interessante os nossos irmãos que creem nessa linha dispensacionalista, né, que eles têm uma esperança muito ávida pelo retorno de Jesus. E isso é algo que me chama muito a atenção. Os nossos irmãos dispensacionalistas, como eles acreditam nesse retorno imediato e secreto de Jesus, eles vivem uma vida totalmente preparados para isso, né? Eles vivem se policiando, eles vivem muito atentos a essa realidade. Isso é algo muito importante nós, como igreja, também estarmos atentos. Por mais que nós consideramos que não será uma vinda secreta de Jesus, mas essa esperança e esse anseio de que o Senhor virá, ele também precisa ser algo constante nos nossos corações, mesmo tendo posições divergentes, né? Pensamentos um pouco diferentes a esses nossos irmãos que pensam um pouco diferente de nós, né? E a conclusão, né, que nós chegamos durante essa aula, né, de que todas essas linhas escatológicas apresentadas aqui, essas 4 linhas, elas vão ter seus méritos e bases bíblicas, né? Portanto, é importante lembrar que todo estudo teológico não pode ter como motivação e muito menos como consequência uma postura soberba em relação aos irmãos que creem diferente ou um sentimento de partidarismo do meio da igreja. Só faz sentido estudar teologia quando o Deus sobre o qual estudamos encarna seu caráter em nós e somos constrangidos pela sua humildade e amor. Quando tratamos a escatologia, qualquer estudo nessa área precisa nos levar a ter os nossos corações voltados para o dia do Senhor. Ou seja, é necessária uma postura de amor e fervor pelas profecias bíblicas, em oposição à frieza e apatia que tentam contaminar nosso coração nesse tempo, né? Foi como nós conversamos desde o início, né? A espera pelo Senhor, ela precisa ser uma espera que gera expectativa no nosso coração, né? E a nossa expectativa, ela não pode ser apagada nesses últimos dias, né? A gente vive dias de muita frieza espiritual, dias de que muitos irmãos na fé estão, de fato, abandonando a fé, né? Estão se tornando apóstatas, né? Mas o que isso nos mostra, isso também nos mantém a nos tornar pessoas alertas a esse dia, assim, o dia que o Senhor virá. Isso precisa ser uma verdade, assim como foi uma verdade que dominou todo o coração da igreja do primeiro século, precisa também ser uma verdade que conduz o nosso coração nesses dias. E existe uma atividade para nós exercitarmos assim, né? Durante essa semana, conversamos com os nossos irmãos, no nosso local de trabalho, em meio aos nossos estudos, com a nossa família, né? É conversar sobre como podemos viver vidas práticas que mantenham viva em nossos corações a esperança da vinda de Cristo.
E a gente pode se fazer uma pergunta ou perguntar aos nossos irmãos, né? Como temos vivido em prol do dia do Senhor, né? Como está sendo a nossa vida diária? Como que ela está sendo e como que ela está se relacionando ao tempo do fim, né? Com base nessa aula, você já pensou assim sobre o reino de Deus ser literal ou físico, né? E isso são perguntas que elas estão diretamente relacionadas à nossa fé, sabe? Todos esses questionamentos que nós fazemos, todas essas indagações, isso nos leva a ter o nosso coração em uma postura correta, no lugar correto, né? Em meio a dias tão frios, em meio a dias tão escuros, nós precisamos nos tornar e continuar firmes na mensagem do Evangelho, na mensagem da cruz, né? Termos as Escrituras com todo o nosso coração, crermos no Senhor com toda a nossa vida, assim, mesmo diante do dia mau, mesmo diante das perdas, acreditarmos com todo o nosso coração no dia do Senhor, porque é isso que vai nos dar combustível para os últimos dias. Se o nosso coração não estiver conectado ao dia do Senhor, nós vamos esmerecer, irmãos. Nós vamos nos distrair. Se nós não estivermos pensando sobre os últimos dias, sobre como estamos vivendo, sobre como estamos nos preparando para esse dia, irmãos, vai dar ruim. Vai dar ruim para a nossa vida de verdade, sabe? Se você for parar para fazer uma breve análise, você vai ver que, se você lembrar de muitos irmãos que caminharam ao seu lado e que hoje mais não estão na fé. Hoje estão seguindo diversos outros pensamentos, diversas outras teorias doidas aí que estão sendo levantadas no mundo e que se afastaram do verdadeiro Evangelho, né? E que o Senhor derrame graça para que isso não aconteça nas nossas vidas hoje, mesmo diante das perdas, mesmo diante do sofrimento, porque o sofrimento é inevitável. Nós precisamos estar com os nossos corações fixos no dia do Senhor, né? E isso é uma mensagem de esperança para nós hoje, sabe?